Olá, tudo bem? Como vai? Eu sou Luiz Moran, sou Head de Research da EQA Research e estou aqui hoje para mais uma conversa com as empresas. Hoje comigo aqui estou com o Luiz Coimbra, que é o RI da Alupar. Tudo bem, Luiz? Tudo bom, Luiz? Tudo. Obrigado Luiz, pelo convite. O Luiz e o Luiz. A gente vai ter que se entender. Luiz, grande prazer em ter você aqui. A gente começou recentemente a cobertura de Alupar, é uma história que a gente gosta bastante. E a gente vai explorar um pouquinho aí para ouvir também um pouco da história da companhia, contada pela própria companhia, que é sempre interessante. Mas antes da gente começar, eu queria que você me contasse um pouquinho de você. Como é que é a sua carreira? Você está no Alupar há quanto tempo? Conta um pouquinho a seu respeito para a gente. Legal, Luiz. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Eu estou na Alupar já há mais de 15 anos, 16 anos quase. Eu entrei num processo de trainee em 2008, né? Então, basicamente, a minha carreira toda foi feita na companhia. Esse é um dos pilares da Alupar, né? Os pilares no olhar do colaborador, né? Entende que o colaborador da Alupar é quem faz a coisa acontecer. Então, a gente tem vários trainees, né? Ex-trainees, que hoje ocupam posições de liderança. Então, é comum ter algumas pessoas lá com esse mesmo perfil que eu, com mais de 15, 20 anos de casa. E você naturalmente não começou em RI, porque a Alupar é uma empresa listada há pouco tempo. Você fez uma carreira lá dentro em outras áreas da empresa, passou por diversas áreas, é isso? Na verdade, eu comecei minha carreira anterior, né, num banco de investimento. Aí eu fui para a Alupar num processo de trainee para trabalhar na área financeira, tesouraria. Tá. Só que nesse momento, isso foi em 2008, a empresa estava na primeira tentativa de IPO. A gente estava tentando fazer a abertura de capital, então a área já existia, né? Tinha uma pessoa no departamento. Acabou que coincidiu, né, com a crise do subprime na época. A gente recolheu, a gente tinha 2 bancos que estavam apoiando a companhia naquele momento. A gente partiu para uma operação private placement, então entrou um fundo na companhia naquele momento. E então a empresa se manteve ali de capital aberto, não era uma empresa ainda listada, né? Mas a gente tinha um acionista relevante, era a categoria B. Então, a gente manteve o departamento de RI. Aí, em 2013, né, 5 anos depois, a gente aí sim fez o IPO, listou a companhia. Entendi. E conta um pouquinho para a gente como é que é essa história. A Alupar é uma empresa, as pessoas têm a impressão que é uma empresa relativamente nova, uma empresa, enfim, que ela foi listada em 2013, dá a impressão, é uma empresa de 10, 11 anos. Não é o caso, né? Pelo que você está falando, tem uma história bem mais longa. Como é que surgiu a Alupar? Isso. A Alupar ela é relativamente nova, tá? A Alupar foi fundada em 2007, tá. Né? Só que a Alupar é uma empresa familiar, né? Então tem um controle definido. O controlador já estava no setor, atuando no setor. Não era esse mercado de concessão. Ele abriu para o mercado privado ali em meados de 2000. Você teve os primeiros leilões, né? Até então era um mercado dominado pelas empresas estatais, né? Então a empresa a família tinha uma outra empresa que prestava serviço, tanto de implantação, serviços de operação para essas grandes empresas estatais. E quando abriu o mercado, eles resolveram participar desse segmento. Então, foram ganhando alguns ativos ali em 2000, começaram ali em 2000, ganhando alguns ativos. Esse negócio ficou grande dentro do grupo familiar, né? E aí, em 2007, se criou a Alupar para ser o veículo de concessão do grupo. Entendi. Então, esse foi o momento da criação da Alupar. E ela já nasceu com todo um estatuto prevendo ser uma companhia de capital aberto, né? Por isso, a primeira tentativa ali em 2008. Tá. E em 2008, vocês já estavam com concessões construídas, já estava operacional? Já. Em 2008, a gente já tinha ali um faturamento próximo de 900 milhões de reais. Entendi. E se puder passar um pouco da visão, como é que a empresa, como é que o controlador, como é que a empresa enxerga esse negócio da Alupar? Como é que vocês se definem? Eu sei que a empresa tem um foco muito claro em transmissão, mas é uma das empresas que também tem alguns outros ativos no setor elétrico também. Como é que vocês enxergam isso? Como é que vocês estrategicamente se posicionam? Legal. Isso acho que é uma característica também bem única da companhia. A gente não é uma empresa 100% transmissão, né, como outras do setor. A gente começou com uma empresa 100% transmissão, né? Esse mercado ali em meados de 2005, ele ficou muito competitivo, 2004, 2005, os retornos dos leilões, né? Basicamente você cresce via leilões nesse mercado, os retornos muito apertados. E se buscou um outro segmento, né? Muito parecido com transmissão,
no qual você tivesse um risco-retorno próximo, e aí a gente entrou no segmento de geração. Né? Era um mercado um pouco diferente do que é hoje. Naquele primeiro momento, você tinha a expansão do setor de geração se dava por mercados, por contratos no mercado regulado. Então, você tinha concessões de 35 anos, com contratos de longo prazo, né, reajustados pela inflação. Isso mudou um pouquinho hoje, mas então era um business muito parecido com transmissão. Então, a gente entrou ali em 2005 nesse mercado. E um pouquinho mais para frente, a gente também tentando expandir um pouco, a gente acabou indo para a América Latina. Acho que a Alupar é a única, tenho certeza, a Alupar é a única empresa brasileira que atua em transmissão e geração fora do Brasil. Então, a gente está presente hoje, além do Brasil, Peru, Colômbia e Chile. Tá. Quer dizer, então vocês estão... E isso continua sendo, é uma empresa que, se o retorno for adequado, se o retorno for atraente, vocês estão dispostos a fazer investimentos, desde que seja no setor elétrico, não está exatamente preso em transmissão, é isso? Não, a gente sempre buscou essa diversificação. O core business é transmissão, né? Se eu olhar hoje o breakdown da minha geração de caixa, 75% é transmissão, 25% geração. Eu vou comentar um pouquinho mais para frente, mas a gente está num novo ciclo de crescimento, né? Então esse percentual vai até mudar um pouquinho, eu vou subir um pouco mais, eu vou ficar entre 80% a 85% transmissão. Mas esses mercados são cíclicos, né? A gente nunca sabe. Hoje, quando a gente olha o preço de implantação de um projeto de geração versus o preço de energia, né? Você não consegue fechar a conta. Os retornos são muito apertados. Uhum. Mas a gente tem, acho que por ter já uma base de ativos consolidados, ter um centro de operação remoto, a gente tem toda uma sinergia. Então, se em algum momento esse mercado voltar, a gente está apto a participar. Entendi. Qual é o tamanho desse mercado? Esse é um mercado que ainda... Que há alguma dúvida a respeito do tamanho do crescimento desse mercado? Por exemplo, o mercado de geração agora parece estar numa parte do ciclo que, enfim, não há muita expansão a ser feito. Como é que vocês enxergam o mercado de transmissão e o mercado de geração no Brasil? E talvez olhando até um pouquinho mais amplo, já que você tem esse foco de América Latina, vocês enxergam alternativas, oportunidades nesses dois mercados? Sim, eu acho que tem uma correlação muito grande, né, com o próprio crescimento econômico, né, a demanda de geração, e aí você vai ter a necessidade de ter novos leilões, novas ofertas de energia. Para a transmissão, eu acho que teve uma mudança grande na matriz energética brasileira. Né? Uhum. Você tinha uma matriz muito concentrada em hidrelétrica, hoje você está indo para uma matriz, né, você tem muita energia intermitente, né, as renováveis, eólica e solar, principalmente ali vindo norte e nordeste. Né? Então, você tem ainda um montante de investimento para fazer o escoamento dessa energia até os centros de carga. Então, o ano passado, a gente teve em dezembro um leilão de 21 bilhões de reais de transmissão. A gente acabou de ter quinta-feira da semana passada, a gente teve um leilão de transmissão de 18 bi. Né? A gente acabou ganhando um projeto. Então, é um mercado que ainda tem muita oportunidade. Olhando o Latam, para esse ano tem nos 3 países juntos, quando eu olho Chile, Colômbia e Peru, eu estou falando de mais ou menos 2 bi, 2 bi 200 de dólar para ser licitado nesse país. E quando você fala, é o tamanho do investimento necessário. É o tamanho do investimento necessário, isso. Tá, você está sempre... E a regulação nesses países é parecida com a brasileira? Você está basicamente também sendo remunerado por disponibilidade? Como é que é? É bem parecida. Eu acho que o que a gente tem de vantagem nesse país, quando eu olho Colômbia e Peru, e Chile, Colômbia e Chile, as concessões são perpétuas para transmissão. Tá. Né? Aqui no Brasil as concessões têm 30 anos. Uhum. Quando eu olho o Peru, a concessão tem 30 anos, mas esses 30 anos contam a partir da entrada em operação do ativo. Tá. Então você tem o prazo de implantar e depois você tem 30 anos de recebimento de receita. Diferente aqui do Brasil, que você tem 30 anos contemplando o tempo de construção do projeto. Né? Você tem a vantagem nesses países serem dolarizados as tarifas. Então, quando a gente fala num projeto de infraestrutura, de energia, a gente acaba tendo uma alavancagem entre 70% e 80% do projeto. Né? E Brasil, você está restrito ao mercado local, sua receita não é dolarizada. Quando eu estou nesses países, eu acabo tendo acesso ao bolso do mundo inteiro. Né? Receita dolarizada, eu tenho um funding mais acessível. Então, basicamente, acho que esses são os principais pontos aí que eu vejo de vantagem nesses mercados.
Naturalmente, esse é um negócio onde escala é super importante, é super relevante. O seu tamanho específico te dá algumas vantagens, como você mesmo mencionou, né? Quais são as vantagens competitivas? Como é que você consegue ser mais competitivo em um leilão ou não? Você tem alguma coisa que é intrínseco da companhia que te permite ser mais competitivo nesse sentido? Tá. Primeiro, escala é um ponto. Tá. Né? Eu consigo otimizar toda a minha parte de custo de operação e manutenção, toda a minha parte administrativa, tem alguma sinergia, mas quando eu olho transmissão, já são ativos que você tem uma margem EBITDA muito alta. Uhum. Né? Transmissão, você pegar uma empresa que tem uma performance muito boa, ela vai trabalhar com 92%, 93% de margem EBITDA. Né? Já é uma margem muito alta. Uhum. O que a gente tem como característica, que eu acho que isso faz com que a companhia tenha bom desempenho nos leilões, como é que funciona esse setor? Né? Quando uma empresa de energia, uma concessionária, uma transmissora, vai participar de um leilão, ela faz cotação com uma construtora grande, né? o EPC Turnkey. Uhum. A Alupar não faz nesse formato. A gente tem uma equipe de implantação dentro da companhia. Isso vem muito do background da família, né? Do business anterior da família. Negócio de engenharia. Era um negócio de engenharia. Então, eles têm a gente tem uma equipe de implantação que vai fazer as contratações diretamente de cada um dos fornecedores, né? E a gente faz uma gestão muito mais efetiva em cima da obra. Entendi. Então, quando eu vou participar de um leilão, não é que meu CAPEX, né, o meu investimento é inferior ao investimento dos outros, mas ele é mais assertivo. Né? Então, eu não tenho surpresas. Muitas vezes, o desvio que eu tenho do momento que eu faço o levantamento do meu investimento para participar no leilão e quando eu concluo o empreendimento, o meu desvio é muito pequeno. Eu acabo não tendo surpresa. Então, eu consigo ter uma visibilidade muito grande do retorno que eu vou ter no projeto. Isso permite que você seja também mais preciso ao fazer o seu lance no leilão. Né? Você consegue ajustar melhor o preço que você está... Você sabe até onde ir, digamos assim. Né? Exatamente. Exatamente. A gente tem uma leitura muito boa de qual retorno a gente vai ter naquele projeto, até onde a gente consegue bidar, né? Até onde a gente consegue dar de deságio, garantindo, né, um hurdle rate, um bom retorno para o investidor. Entendi. E o que tem de oportunidade agora, Vinha? Você falou, a gente acabou de ter 2 leilões recentes, um no final do ano passado, outro agora no começo de 2024. Você tem mais leilões previstos para esse ano? Como é que vocês estão enxergando as oportunidades de crescimento aqui de curto prazo? Tem sim. Tem um leilão previsto para o segundo semestre. É um leilão um pouco menor, entre 4 a 5 bilhões de reais. Tem esses 2.200 de dólar lá fora, né? Para o ano que vem deve ter uma outra janela, eu não tenho o volume exato, mas a gente vê no Brasil, acho que você teve concentrado nos últimos anos volumes muito grandes, né? Mas eu acho que leilões nesse patamar de 5, 6 bilhões de reais por ano a gente vai ver. Entendi. E é sempre com essa característica, quer dizer, mais a interligação dessa energia intermitente, potências menores, não são linhas de grande distância como já foram no passado anterior, é isso? Você tem ainda algumas linhas de grande distância. O leilão de dezembro do ano passado agora teve um leilão, foi uma linha de corrente contínua. Tá. Né? Você vai ter reforços em linhas já existentes. Né? Você vai precisar ter, às vezes você precisa ter alguma linha paralela por aumento de demanda. Entendi. Então, acho que ainda tem bastante potencial no Brasil. Tá. Beleza. E como é que é o seu posicionamento na América Latina? Na América Latina você está competindo contra quem? Você tem essas vantagens competitivas continuam valendo na hora que você vai para fora do Brasil? Sim, a gente usa exatamente o mesmo modelo de gestão que a gente tem no Brasil. Tá. Né? Na verdade, a gente tem uma área dentro da companhia que é a área de desenvolvimento de novos negócios. A gente fez uma separação, né, uma cisão dessa área e parte desse time foi prospectar. Então, eles fazem hoje a prospecção, a implantação dos ativos e cuidam da operação. Né? É o mesmo time que faz toda essa interface. O modelo nosso de gestão, por ser o mesmo, faz com que a gente tenha esse CAPEX assertivo. Uhum. Né? É lógico que lá fora a gente precisa ter escala. Né? Hoje no Brasil eu tenho uma escala muito grande. Lá fora eu tenho na Colômbia, eu estou construindo agora a minha segunda linha de transmissão. Né? Eu tenho uma PCH, uma linha de transmissão em execução, fase final, e vou iniciar uma nova. No Peru, agora uma linha de transmissão, e eu já tenho uma usina operando.
E no Chile é a primeira linha de transmissão. Na verdade, no Chile, a gente teve uma linha de transmissão, a gente vendeu final de 2016. Então, a gente teve uma atuação muito boa dentro do Chile, agora a gente está retornando para esse país, mas eu ainda preciso ter mais corpo lá para conseguir. A minha margem EBITDA nesse país ainda é inferior do que eu trabalho aqui no Brasil, né? Mas quando eu olho a concorrência lá, eu tenho empresas locais, né? Então, eu tenho a ISA, eu tenho outras empresas que participam desses leilões, mas tem aparecido algumas boas oportunidades. Então, acho que só para fechar aqui, Luiz, dentro dessa leitura, no ano passado a gente ganhou 3 novos ativos lá, né? Isso dá um investimento de mais ou menos 600 milhões de reais para uma receita de 80 milhões, né, de reais. Então já é algo que a gente vai ganhando algum corpo lá fora. A ideia é que a gente tenha, com esses projetos todos concluídos, mais ou menos 10% da nossa receita proveniente dos mercados de América Latina. E dolarizada, como E dolarizados. Isso aqui é sempre interessante. Bom, vamos aproveitar que você mencionou os novos projetos que estão em execução. Como é que está esse calendário? Como é que está esse cronograma? Você falou que, enfim, vai mudar um pouco o perfil da sua receita. Você vai de 75% em transmissão para alguma coisa perto de 85%. Como é que isso vai acontecer ao longo do tempo? Quais são os grandes projetos que a gente tem aí? E tem alguma concentração ainda de CAPEX para acontecer? Legal. Esse novo ciclo de investimento, né, então ele engloba esses 3 projetos de América Latina, que eu mencionei, e 3 projetos do Brasil, né? Um projeto que a gente ganhou em dezembro do ano passado, um em dezembro do ano retrasado e esse projeto agora de março. Então, eu estou falando aqui de cerca de 4 bi e 600 de reais a serem investidos, isso é até 2019, tá? E vai trazer uma receita adicional para a companhia de 540 milhões aproximadamente, né? Eu tenho agora toda a fase de licenciamento ambiental, né? Geralmente o licenciamento ambiental ele demora ali por volta de 18 meses. Então, esse ciclo de investimento ele vai se concentrar ali no ano de 26 e 27, onde eu tenho um ciclo mais robusto. Consequentemente, eu vou ter um aumento de alavancagem natural, né, nesse momento. Eu tenho todas as minhas dívidas estão calibradas com o fluxo de caixa das empresas. Então, eu tenho toda uma amortização natural nesses anos, vai entrar essa dívida adicional e depois, lá na frente, eu desalavanco muito rápido. Entendi. E do ponto de vista, já que você tocou nesse ponto da alavancagem, naturalmente uma grande fator de atração do investidor, principalmente o investidor pessoa física, para as empresas de transmissão, é a estabilidade do fluxo de caixa que permite um pagamento de dividendos interessante. A nossa opinião é que a Alupar pode se tornar rapidamente uma das grandes pagadoras de dividendos do setor. Como é que vocês enxergam isso? Como é que vocês estão vendo esse uso do fluxo de caixa nos próximos anos? Você falou, tem oportunidades, a gente vai estar olhando, mas como é que é na cabeça da empresa essa decisão da alocação? Legal. A Alupar, desde do nosso IPO, né, a nossa tese para o mercado sempre foi ser uma empresa que buscasse um equilíbrio entre dividendos, né, e crescimento. Eu acho que crescimento sempre com muita disciplina financeira e bons retornos, né, que isso lá na frente se traduz em dividendos. Então, a gente passou por um ciclo de investimento muito grande de 2016 a 2022. Tá? A gente investiu entre transmissão e geração cerca de 8 bilhões de reais. Né? Tivemos uma redução. A gente tem uma política de dividendos. Né? A gente precisa pagar... a nossa política ela destina o mínimo entre 50% do lucro regulatório ou 25% do lucro IFRS. Então, isso já traz um conforto, né, para o nosso investidor. E mesmo durante esse grande ciclo de investimento, a gente teve um bom pagamento de dividendos. Né? Esse ciclo terminou, a gente aumentou bastante o dividendos do ano passado e esse ano a gente teve a nossa reunião de conselho, está para ser deliberado agora na Assembleia também um volume de dividendos interessante. Entramos nesse ciclo novo, eu acho que a gente vai manter esse patamar de dividendos que a gente tem visto aqui, 300 milhões de reais, que é mais ou menos 50% do lucro regulatório. Acho que a visão, né, da administração da companhia é muito não há necessidade de reter caixa.
né? Se eu tiver bons projetos, eu vou participar dos leilões, vou bidar e vou gerar valor e duration para o nosso fluxo. Caso eu não tenha, eu vou distribuir esse recurso para o investidor. Então, eu acho que o investidor que estiver posicionado na Alupar, ele vai ter um ganho dos dois lados. Tanto nos bons ativos que a empresa entrar e participar, vão ser bons retornos, quanto num bom fluxo de dividendos. A gente sempre insiste muito nessa tecla, né? A gente fala, investir só por causa de dividendos, você pode estar abrindo mão de algumas coisas interessantes. Se a empresa cresce e o crescimento gera valor, se o crescimento tem um retorno atraente, maior do que o custo de capital dela, não tem problema. O seu fluxo ele vai ser no futuro, mas ele vai acontecer. A empresa cresceu de valor, você receber como dividendo, como apreciação de capital, no final das contas, está valendo, né? As duas coisas deveriam ser equivalentes para você. A gente bate muito nessa tecla, é até um ponto de educação do investidor que a gente bate bastante aqui. Para a gente, o mais relevante quando a gente está olhando para uma empresa dessa característica como a sua, e que a gente gostou no caso da Alupar, é a disciplina na alocação do capital, né? Que a gente acha que é um negócio que faz muito sentido, como você descreveu, né? Enfim, vocês têm toda uma tecnologia própria para fazer isso, né? Para decidir como é que vocês vão fazer o investimento. Sim, e é super importante, ainda mais num negócio, né, que as concessões elas são finitas. Elas têm ali 30 anos na transmissão e 35 anos na geração. Então, se você distribuir todo o caixa que você gera, daqui a 30 anos a empresa acabou. Exato. Né? Então, por isso que a gente tem muito essa preocupação de perpetuar a companhia. O projeto acaba, a empresa não, né? Exatamente isso. Tá certo. Vamos lá. Tem um projeto de vocês, o TNE, que é o linhão de Manaus para Boa Vista, que, enfim, vocês tiveram algumas dificuldades na implantação. Dá para você explicar para a gente um pouco como é que é esse projeto, para quem não conhece e tal? Claro, esse acho que é um case do setor, né, Luiz? Esse foi um projeto que a gente participou de um leilão em 2011, final de 2011. O contrato de concessão foi assinado em janeiro de 2012 e era um projeto que tinha 36 meses para ser implantado. Então, ele teria que ter entrado em operação em janeiro de 2015. É um projeto prioritário para o Brasil. Né? Todo o sistema de transmissão é interligado no Brasil, com exceção do estado de Roraima. Tá? E esse projeto interliga exatamente Roraima. Ele faz uma linha que vai de Manaus a Boa Vista. É uma linha de 715 quilômetros. E ela passa 115, 120 quilômetros dentro de uma reserva indígena. Então, esse foi todo o impasse que a gente teve na parte do licenciamento ambiental. O Roraima, como não está interligado ao sistema, a energia é muito cara. Você tem energia que é fornecida por termoelétrica óleo diesel ou importação de energia, acho que principalmente da Venezuela. Né? Isso tem um custo que está na conta de todo consumidor. Então, é um projeto que a gente vem trabalhando há bastante tempo, é uma parceria entre a Alupar e a Eletronorte, tá? Um consórcio, e a gente conseguiu viabilizar ele agora. Tá? Há 2 anos atrás saiu um aditivo ao contrato de concessão, é o primeiro aditivo com cláusula de arbitragem, na qual a gente vai definir o retorno, né? A receita máxima permitida desse projeto. A gente conseguiu ter um acordo com a comunidade indígena. Tá? Okay. Então, a linha começou a ser executada. Hoje, a gente está trabalhando já na obra, tanto dentro da reserva como fora. A gente já tem frentes de trabalho. E a nossa estimativa é concluir esse projeto ali em meados de final de 25, início de 26. Mas é um projeto grande. Estamos falando aqui de um projeto 715 quilômetros, um investimento na casa de 3 bilhões de reais. É um projeto bem relevante para a companhia. E, quer dizer, o processo de arbitragem já chegou à conclusão? Quer dizer, esse aditivo do contrato resolveu essa discussão até agora ou ainda tem passos adicionais? Não, tem passos adicionais. Esse processo de arbitragem ele tem um prazo de 24 meses, que pode ser prorrogado por mais 24 meses. Tá. Então, os primeiros 24 meses vencem agora no terceiro tri desse ano. Ele pode ser prorrogado, né? Então provavelmente ele vai andar em paralelo
a construção da linha. Lá na frente a gente vai ter essa definição. Você falou, o contrato de concessão foi assinado em 2011 e, enfim, depois de todas essas dificuldades no licenciamento ambiental, a expectativa é que o projeto entre em operação em 2026, 25, 26, quer dizer, 15 anos. Esses 15 anos contam do seu prazo de concessão total de 30 anos ou não? Você alongou e prorrogou esse contrato? Isso está tudo na discussão da arbitragem, Luiz. A gente fez um pleito. O nosso pleito ele define uma RAP máxima por 27 anos. Tá. Pensando no contrato de concessão original, eu tinha 36 anos para implantar e 27 para operar. Tá. Então, o nosso pleito leva isso em conta. Então, agora vai ser a discussão de como é que vai sair a definição dessa arbitragem. Entendi. Bom, a gente já meio que tocou nesse ponto, né, o ponto da alavancagem, mas eu queria só que você desse uma explanada para a gente. Como é que vocês tratam a gestão financeira da empresa? É uma empresa que, enfim, com esse tipo de fluxo de caixa bastante estável, seria fácil trabalhar com bastante alavancagem, bem mais do que vocês trabalham. Como é que vocês enxergam isso? Como é que vocês estão agora? Qual é a meta? Qual é o alvo? Se é que tem isso? Como é que vocês tratam esse aspecto da alavancagem na Alupar? Tá. Pela característica da companhia, a gente poderia até trabalhar com uma alavancagem acima do que a gente trabalha, né? Só que 50% das nossas dívidas são debêntures de infraestrutura que a gente toma no nosso mercado de capitais aqui no Brasil. E esse mercado ainda tem um receio quanto à alavancagem das empresas, né? Acho que acaba não tendo uma diferenciação entre setores. Certo. Então a gente tem uma limitação hoje de 3,5 vezes dívida líquida EBITDA. Esse é o nosso covenant. A gente vem trabalhando para aumentar esse covenant, para ter um limitador ali entre 4 e 4,5. Né? 4, 4,5 vocês ainda estariam bastante confortáveis. Bem tranquilos. Pelo duration, né? Pelo tamanho. Você começa um projeto desse com uma alavancagem de 6 vezes dívida líquida EBITDA, 6 vezes e meio. Você chega a alavancar 85%, 90% de um projeto. E ele desalavanca de forma muito rápido, né? Então, daria para trabalhar com 4 até 4,5 de uma forma tranquila. E a gente entende, acho que a gente vai acabar trabalhando um pouquinho abaixo disso por uma questão de mercado. Em momentos de pico de investimento, a gente vai margear esse número, né? E conforme ele vai entrando em operação, ele desalavanca. A gente tem um material na nossa apresentação corporativa que mostra muito isso, é muito interessante. Eu pego ali 2016, eu estava com uma alavancagem ali de 2 vezes dívida líquida e EBITDA, né? Aí eu comecei o ciclo de investimento dos projetos que eu ganhei ali naquele período, eu chego a bater 4,5, 4,6, né? E depois volto a desalavancar. Hoje eu estou com 3,4 de dívida líquida e EBITDA. É muito rápido a desalavancagem. Porque a hora que o projeto entra em operação, ele tem uma margem muito alta, ele gera muito caixa e rapidamente você consegue desalavancar isso. Exatamente. Isso? Entendi. E tem algum alvo, tem alguma coisa, enfim, esses 4 e pouco? Eu acho que... É onde vocês estão confortáveis? Eu acho que a gente vai acabar trabalhando em 3,5 a 4. Esse é acho que o que a gente vai trabalhar. E isso preserva a sua capacidade de pagamento de dividendos? Não tem nenhum impacto? Nenhum. Bom, pessoal, agradecendo mais uma vez o Luiz Correia, muito obrigado pela presença. Fica aberto aqui toda vez que a gente puder e se você quiser, estamos à disposição, fica à vontade. Obrigado, eu que agradeço, né, Luiz? Muito obrigado aí e espero que todos tenham gostado. Com certeza. Grande abraço.